Boa noite, pessoal. Estou falando boa noite, mas não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Tá certo? Vão assistir o vídeo. Porque aqui é de noite já é mais de 6 horas, e, portanto, a gente está usando esse tempo. Mas a gente sabe que o tempo é relativo, né? O importante é o conteúdo, a ideia que a gente vai passar. Na verdade, nosso objetivo é a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho no lar, né? Aqui na nossa residência, a gente faz o Evangelho no sábado à noite. O Evangelho no lar, ele consiste numa reunião de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, no caso espírita. Né? Não, se a gente for usar outro livro, né, existem situações em que a gente é levado a estudar outro livro. Né? Eu conheço um caso específico que a senhora da família era católica, o marido espírita, e ela não queria estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o marido propôs estudar a Bíblia, não do Velho e do Novo Testamento, só o Evangelho, só os 4 Evangelhos, ou seja, o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Então se estabeleceu esse roteiro de estudo do Evangelho lá na casa dessa pessoa. Então, deu certo, né? Mas o que acontece é que, em geral, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente, antecipado, esse estudo antecipado de uma leitura de uma mensagem psicografada, né, com conteúdo moral, cristão. Geralmente, e eu recomendo que seja, nós utilizamos obras psicografadas por Chico Xavier, mensagens. Por quê? Porque são mensagens curtas, mais curtas do que muitos outros médios psicografam de forma um pouco mais longa. Aí fica um pouco difícil da gente prestar atenção o tempo todo e a gente apreender o sentido. Né? Então, as psicografadas por Chico são bastante objetivas, mais curtas, né? E a gente obedece, inclusive, à orientação de André Luiz. Mensagem para ler e as pessoas prestarem atenção, no máximo 5 minutos, já é muito, para a pessoa prestar atenção e absorver a leitura durante 5 minutos. É um desafio grande. Né? Então, Chico Xavier, a nossa recomendação. Mensagens morais psicografadas por Chico, depois comentário, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, comentário, pequenos comentários, o grupo todo terá direito de comentar, depois prece final, encerrou o Evangelho no lar. Tá certo? Então, é isso. É importante que a gente atenda a pontualidade, a constância, né, um dia da semana, a gente reserva um horário que todo mundo possa estar lá. E se à medida uma pessoa faltou, a gente não vamos fazer o Evangelho, a gente convidar carinhosamente, né, lembrar, sem haver aquele sentido de forçar, de ser obrigatório, mas convidar, insistir, argumentar sobre a necessidade do evangelho, da pessoa participar. E se a pessoa não quiser, a gente continua. Né? Se ninguém quiser, a gente continua sozinho, materialmente, né? Mas acompanhado sempre pelos espíritos, que eles estão sempre em torno de nós. Então, o evangelho no lar a gente faz nesse sistemazinho aí, a sugestão que nós damos, durante entre 15 e 30 minutos, não mais do que isso. Até não já não dá muito prolongado também. As pessoas têm muita coisa para fazer, né, no material, então eles querem um horário fixo, um horário curto, né, e que aproveitem, né, porque quantidade não é qualidade. O importante é prestar atenção, entender a mensagem do Cristo, é se disponibilizar a praticar. Né? Então, o evangelho lá é curto, pontual, assíduo, constante naquele dia, naquele horário, independentemente da quantidade de pessoas que participam. Pode ser feito, inclusive, sozinho. A gente pode fazer, inclusive, sozinho. Então, é isso, o evangelho lá, efeitos maravilhosos. Né? Aprendizagem,
né, vibrações espirituais positivas para o nosso lar, para a vizinhança, para a espiritualidade que nos cerca, quer sejam bons espíritos, quer sejam espíritos aprendizes do Evangelho, como nós somos, que eles também vão se beneficiar bastante. Depois da prece final, e se encerra o Evangelho. Tá certo? Então, esse é o Evangelho no Lar, que nós conhecemos e que nós recomendamos. Existem algumas variedades. Tem gente que gosta de ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode também. Né? Como eu disse, tem outra variedade. Você tem um cônjuge que é de outra religião, pode estudar os Evangelhos da Bíblia, né? Seguidos e indo e voltando, né? Sempre. E aí, tudo bem. Aí pergunta se pode ler uma mensagem. O pessoal vai falar para o Chico, vai mostrando, vai convencendo que são mensagens de sentido universal, porque moral cristã é universal, né? Então a pessoa aos pouquinhos vai se convencendo e a gente vai pelo menos lendo uma mensagem do Chico, uma mensagem da Bíblia, e orações, vibrações, e a aprendizagem do bem, do amor, da caridade, do perdão, da humildade, da paciência, da misericórdia, da indulgência, de todas aquelas virtudes que Jesus nos ensinou, né? Então, esse é o Evangelho no Lar que nós recomendamos para todos. Grande abraço fraterno. Deus nos abençoe.